Ei, pessoal, que bom que a gente está junto de novo. E eu tô aqui hoje para falar com vocês da nova fase que a gente está começando do projeto ASE, que é a fase de aprofundamento dos projetos de vocês e de redação desses projetos no formato que atenda aos editais para captação de recursos. Eu acho que isso vai ser uma etapa muito legal. Acho que todas as preparativos que nós temos feitos nesse período aí de readequação do projeto tem levado a gente a pensar que vai ser uma coisa muito bacana que a gente está começando agora. Então, qual é a ideia? Que vocês retomem junto com seus formadores os projetos que vocês começaram a desenvolver no primeiro semestre, chegaram até o ponto aí que a gente conseguiu chegar no primeiro semestre, mas agora a gente vai rever esses projetos, entendê-los melhor, melhorá-los no que for possível e redigi-los de acordo com o formato de um edital da própria FAPES. A FAPES, né, vocês conhecem bem, é a entidade que paga as nossas bolsas, né, é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado do Espírito Santo, e a FAPES lança regularmente diversos editais relacionados com inovação. E um desses editais é o edital de negócios de impacto social, que certamente é o caso dos projetos de todos vocês, né, desenvolvidos em todos os CRJs. Esse edital, o Negócios de Impacto Social, o último foi lançado em 2022, ele não está aberto agora, nesse momento, mas deve ser lançado futuramente. E o mais legal disso tudo é que esse formato de redação de edital, as informações que são solicitadas para concorrer a esses recursos desse edital, eles são comuns a diversos editais. Então, ao fazer esse exercício, né, que a gente vai fazer de redigir os projetos no formato dos campos, né, seguindo os campos que são solicitados nos anexos do edital de negócios de impacto social, estarão preparados também para compor com essas informações outros tantos formatos, né, de editais e também poderão submeter esses projetos para outras fontes de financiamento, que não necessariamente editais, né? Isso fica, assim, uma ferramenta bacana para a captação de recursos. Para ajudar nessa etapa, nós convidamos a Aretusa Martins, ela é do Instituto Capixaba de Ciências e Administração, e ela é especialista em ajudar as pessoas, as organizações, as empresas a prepararem projetos para editais. E ela conhece tudo do NIS, e ela vai apresentar para vocês, né, a continuação desse vídeo, estes campos, e detalhar como tem que ser apresentado. Ela detalha bastante, inclusive mais campos do que o que a gente vai trabalhar ao longo do nosso projeto aqui, né, dessa nossa segunda etapa de redação de editais. Fiquem ligados que ela traz informações super relevantes e muito bacanas para a gente. Vamos lá, vamos assistir o vídeo, vamos ler o edital na íntegra, vamos, cheios de gás aí, fazer essa segunda etapa do nosso projeto brilhar. Fico muito feliz a gente estar retomando, um grande abraço para cada um de vocês, estejamos juntos, bora lá, abração. Vou apresentar rapidinho, então, também para quem estiver assistindo depois. Eu sou Aretusa, trabalho hoje no ICCA, Instituto Capixaba de Ciência e Administração, principalmente com negócios de impacto, negócios da economia criativa também, e iniciação científica. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os editais. Eu vou começar pelo SIGFAPES, que eu sei que alguns já conhecem que o SIGFAPES, já tem familiaridade, mas agora mostrando o campo onde submete os projetos que a gente vai comentar aqui. Vou tentar ampliar um pouquinho para vocês aqui a tela. Para ver melhor. Nesse campo aqui de editais abertos, vocês conseguem acompanhar todos os editais que estão abertos, que estão lá no site da FAPES, vou mostrar também onde que encontra os editais, e aqui tem a data onde finaliza a inscrição para cada um deles. O que é importante ver aqui? Lançou um edital, tem interesse nesse edital, e vem aqui, a exemplo aqui do Tecnova,
Informações desse edital. Eu tenho aqui todos os documentos necessários para poder submeter. Então, aqui que eu vou encontrar os anexos editáveis para poder submeter o projeto. Aqui no site da FAPES, em editais abertos, vocês encontram os editais que estão em aberto agora, os julgamentos encerrados e os resultados. Para se preparar para um novo edital, é importante você ver o que aconteceu nas versões anteriores desse edital. Então, a gente vem aqui nos encerrados, eu busquei pelo de impacto, que é o que a gente vai comentar um pouco aqui hoje, e peguei a última versão dele, porque teve 3 alterações, tiveram 3 alterações nesse edital, então esse é a mais atualizada, que é a terceira versão. O que tiver alterado, ele vai estar de cor diferente. Para cada alteração, eles colocam uma cor diferente, mas se você pegando pela última alteração, tem ali todas as informações. Esse edital, ele é uma chamada para apoio de propostas de negócios de impacto, e aqui no objetivo, sempre vai no objetivo para saber se esse edital dá para você, o seu projeto, encaixa o seu projeto ou não. São negócios de impacto socioambiental. Então, dentro da escrita do projeto, você tem que mostrar esse impacto socioambiental, quais são os resultados do impacto social, do impacto ambiental, mas a escrita ela não é livre, ela é conduzida. Né? Dentro do edital, tem aqui só mostrar mais um ponto importante, que, claro, é o valor da proposta. Né? Os contemplados, e aqui mostra quantos projetos vão ser contemplados, né? Nesse caso aqui, são 12 meses de projeto e me esqueci quantos, só diminuir aqui, 21 por 7, 30 projetos. 70 mil no primeiro ciclo, esse é um edital de 2 ciclos, não são todos editais assim, o de cluster vocês vão encontrar dessa forma, de 2 etapas, e esse de impacto também. Os outros editais são um ciclo só. Aqui são ciclos de 12 meses, esse edital ele foi lançado em 2022, o resultado dele foi final do ano, tem ali o cronograma, mas pontos importantes para avaliar. Vem aqui avaliar o recurso, para saber se esse recurso atende às necessidades do seu projeto também, que talvez 70 mil seja pouco para a maturidade do projeto, ou talvez 70 mil seja muito para aquele momento, né? Seja ideal, na verdade. Verifiquem sempre. Aqui tem alguns pontos importantes, tá, pessoal, sobre a proposta da empresa. Nesse caso aqui, poderia ser submetido pessoa física, não precisaria do CNPJ no primeiro momento. Caso seja aprovado, teria um tempo para poder criar o CNPJ, né, abrir esse CNPJ, constituir a empresa. Lembrando que sempre submete até 5 pessoas na equipe, então lá no SIGFAPS ele vai te permitir submeter até 5 pessoas, contando com quem está submetendo, que é o coordenador. Tá sempre quem submete ao coordenador. Então, definam na equipe quem é esse coordenador, quem está no quadro societário, ou quem vai constituir esse quadro societário da empresa posteriormente, submete como o coordenador. Tá? Precisam estar no Espírito Santo, principalmente o coordenador, mas se repete aqui para toda a equipe, tem que estar dentro do Espírito Santo, residir no Espírito Santo, porque vai ter que colocar o comprovante de residência depois. Tá? Só que nas datas, sempre se atentem para as datas e sempre voltem lá na página da FAPES e vejam se não não teve nenhuma revisão dentro das datas. Tá vendo aqui? Teve uma mudança de 18 dias, que aumentou aqui para entregar a primeira submissão. Então, sempre há mudanças. Fiquem atentos se a submissão também há mudanças, tá? E outro ponto importante é verificar os anexos. Lá no SIGFAP, se você tem acesso a esse arquivo aqui editável, esse anexo aqui, no caso, está dentro do edital, está no final do edital, sempre vem compondo o formulário de submissão. Então, o que destaca aqui que não tem em outros editais? Você precisa mostrar a região de impacto e os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
precisa marcar no máximo 4 opções nesse caso, então sempre vai ter uma descrição do que vocês precisam fazer. Em todos os campos desse anexo, tem aqui uma indicação do que precisa ser feito. Por que selecionar as micro-regiões aqui, onde está impactando? Porque isso também impacta lá na avaliação e impacta na hora da seleção também. Tem alguns editais que ele divide por região, para que você marque aqui em qual região que você está agora, nesse momento, seu negócio está, e parte das vagas são para a região metropolitana e parte das vagas para interior. Não é esse caso aqui, ele está pedindo para marcar quais que são impactadas pelo seu negócio. E aqui, os objetivos da ONU, quais que o seu projeto alcança. Então, com certeza vai ter aqui algo de... redução de desigualdades, né, que é um ponto importante nos negócios de impacto, mas pode impactar outras coisas, igualdade de gênero, né, boa saúde e bem-estar, depende da natureza do seu projeto. Tá? E estado presente. O Estado do Espírito Santo, ele definiu dentro desse programa alguns bairros em algumas cidades. São, se não me engano, 10 cidades. Vocês precisam ver esse anexo aqui também, ele está ao final desse, vai dar para a gente dar uma olhadinha aqui. Se faz parte, aí você precisa citar aqui quais são esses territórios que fazem parte do programa Estado Presente, porque conta um ponto a mais aqui, tem pontuação para essa parte também. Dentro da maturidade do negócio, se ainda é uma ideia, se já desenvolveu o mínimo produto viável, se já está vendendo e buscando outros mercados, então você precisa entender, colocar aqui a sua maturidade, porque isso não impacta tanto ali na nota, mas o avaliador precisa saber, através disso, o risco do seu projeto. Então, ele tem como analisar o contexto geral da sua proposta e saber o risco de você conseguir ou não executar. Uma narrativa aqui sobre como você enxerga o seu negócio no futuro. Como eu disse, tem modelos, então tem um modelo mais aqui abaixo. Aqui, você tem aqui um fluxo para você seguir, como que você enxerga o seu negócio no futuro. Então, é só ler com calma o que está aqui na lateral, falando, indicando o que é para ser falado em cada uma dessas etapas e construir essa narrativa. Tem aqui também arquivos que ajudam nisso. E aqui um textozinho de exemplo de narrativa, que mostrando principalmente o impacto, né? Quantas pessoas no Brasil já foram incluídas. Então, tem que mostrar números. Se você ainda não tem um número, uma previsão desse número. Quantas pessoas vocês querem impactar? Quantas farão parte desse projeto? Quantas vão ser atendidas? Né? Quantas vão receber? Tem mais um exemplo aqui, então vocês podem ler com calma e construir a narrativa de vocês em cima do que tem esses exemplos. E aqui o anexo 2 com a submissão voltada mais para o modelo de negócio. O que é o seu negócio? Repete aqui os objetivos da ONU. Aqui o valor do projeto. Quando você finalizar a parte financeira, vem aqui e coloca. Então, não chute um número aqui. Primeiro, construa a planilha. Quem é o coordenador, que é quem vai submeter lá no SIGFAPS dele. Lá no SIGFAPS, você coloca as outras 4 pessoas da equipe e elas precisam entrar também no SIGFAPS. Aí vai ficar nesse campo. Aqui, deixa eu voltar para o SIGFAPS. Está carregando. Mas fica no campo acima, depois que carregar, eu volto aqui. Escrito lá que você tem uma pendência para poder aceitar no projeto. Aí você passa a fazer parte da equipe e consegue ver o projeto no seu SIGFAPS também, se você não é o coordenador. Aqui, da mesma forma, micro-regiões, territórios. Mas eu tenho que escrever de novo? Tem. Se lá tem o campo para poder submeter o anexo 1, anexo 2, anexo 3, você precisa anexar todos esses documentos. Como? Você vai lá no SIGFAPS, baixa o arquivo aberto, preenche, gera o PDF, precisa da assinatura do coordenador ali no final. Se não precisar, não vai ter o campo, mas se precisar, vai ter o campo de assinatura do coordenador.
e aí você submete o PDF. Sempre gera em PDF do arquivo. A parte de modelo de negócios. Então, é basicamente um canvas de modelo de negócio. Qual que é o segmento de cliente, qual que é o público-alvo, vamos falar um pouco desse público-alvo e como você vai atingi-lo depois. Então, proposta de valor, canais de comunicação, tem tudo aqui explicando como que vocês podem citar esses canais, relacionamento com o cliente, né? Então, de que forma que vocês vão se relacionar e vão chegar até esse cliente. Fontes de receita, sim, porque o negócio é de impacto, mas ele precisa ficar de pé, ele precisa pagar as contas e rodar uma nova etapa, tá? Negócios de impacto tem sim receita, então ele precisa mostrar aqui como que vai ganhar dinheiro com isso para poder pagar a equipe, pagar as contas e continuar com o projeto, né, gente? Recursos principais que vocês precisam para manter esse negócio, então, pessoas, né, itens financeiros, equipamentos, você entra aqui com esses recursos. Atividades chaves, então, o que são macroatividades, tá? Eu não vou colocar aqui atividades pequenas, né, microatividades que alguém vai realizar, né? Então, atividades maiores, o que vai precisar ser feito? Construção do MVP, teste do MVP, tudo que vocês colocam ali como uma etapa de desenvolvimento do negócio. Tá? Parcerias, é muito importante ter parcerias, e às vezes no SIGFAPS você não tem esse campo de parceria para preencher, então descrevam bem aqui no anexo, para que fique claro que existem sim parceiros, com quem vocês podem contar para alguma etapa do projeto, ou para apoiar o projeto, seja divulgando, né, dentro da comunidade como que vai acontecer esse projeto de vocês. Então, descrevam bem aqui as parcerias. Dentro da estrutura de custos, coloquem tudo aqui que vai fazer ele funcionar, mas não se esqueça que nem tudo que você vai colocar aqui na estrutura de custos pode ser solicitado via o recurso desse edital. Tem um anexo aqui só para falar o que são recursos financiáveis e o que é não financiável. Se atentem bastante ao que não é financiável. Aqui no anexo 3 já tem mais detalhes, então vocês vão submetendo por etapas. Lá no cronograma, mostra que existem capacitações para cada uma dessas etapas. Então, apesar de serem 3 anexos, vocês vão dando continuidade com o que já está escrito. Olha, esse cabeçalho aqui é o mesmo. E aí vocês trazem aqui um pouco mais detalhado, traz um resumo do que vocês escreveram no anexo 2 e complementam com o que vem aqui no 3. Então, justificativa para o projeto. Isso é muito comum da gente ver em trabalhos acadêmicos, mas você também precisa justificar por que esse negócio vai dar certo, como que ele se relaciona com os objetivos da ONU. Tá aqui, ó. Quais são os problemas que você encontrou e você quer resolver? Né, esses problemas sociais e ou ambientais dessa microrregião que vocês selecionaram, como que esses problemas impactam. Nesse campo aqui, vocês podem buscar informações na internet, podem ter números, pode ter alguma pesquisa relacionada, tragam números para mostrar que esse problema realmente tem impacto na comunidade. Né? Objetivo geral, objetivo específico, lembrando que, mais uma vez, que ele tem um caráter um pouco mais acadêmico pela origem desses recursos, mas que também dá para criar tudo isso aqui para o seu negócio. Isso aqui no planejamento vocês conseguem trazer também, tá? No planejamento de negócio de vocês. Então, o objetivo geral, tem aqui tudo explicadinho, específico, os objetivos específicos também. Lembrando que precisa ter um tempo para isso, então, eu tenho 12 meses aqui de acompanhamento do projeto, mas o meu com 10 meses eu vou conseguir concluir. Então, coloca, dentro de 10 meses, eu vou alcançar X quantidade de pessoas, então tem que mensurar tempo, cadê? Smart, né? Tempo, eu esqueci tudo aqui, mas o que significa o Smart? Aqui, específico, mensurável, possível de ser alcançado. Então, tem que ser algo específico ali do seu projeto que você vai mensurar, né? Ou seja, você vai conseguir, com números, saber se você chegou ou não
aquele resultado. Tem exemplos aqui, então vocês podem seguir o que está aqui no próprio anexo. Resultados, quais resultados que vocês querem alcançar aqui na primeira etapa, né, nos primeiros 12 meses. Então, sempre pensem na escrita de vocês para 12 meses, que é o tempo de edital, o tempo de execução desse edital. Impactados, lembre que aqui, ó, aqui são os resultados, os benefícios que vocês vão gerar para a comunidade ou para quem está sendo impactado, e aqui quem é essa pessoa, quem é esse perfil? São jovens, são adolescentes, são idosos? Quem é essa pessoa? São animais? Porque aqui a gente tem impacto de diversas formas também, né? Então, quem que vai ser impactado diretamente e indiretamente? Pensem aqui, até aqui, indiretamente também. Então, pensem quem são essas pessoas. Por exemplo, se eu tenho um projeto com jovens que estão no ensino médio sobre capacitações para o meu primeiro emprego. E se você consegue ali diretamente impactar esses jovens que estão fazendo, indiretamente toda a família dele, né? E também a comunidade que esse jovem está inserido. Então, tem impactados indiretamente aí que precisam ser mostrados também, que dá um maior impacto para o negócio de vocês. Escopo do projeto. Tem aqui, representado graficamente pela EAP. Que a EAP fica aqui no campo 8, né? A EAP. A EAP é o quê? É você colocar isso em caixinhas. Eu tenho as macro entregas do projeto. Como que essas macro entregas vão acontecer? Se a segunda entrega depende da primeira, a terceira depende da primeira ou da segunda. Você vai desenhar isso em caixinhas, fazer um fluxograma de entregas, dessas macro entregas do seu projeto. Isso é esse EAP. E aí você vai compor aqui essa metodologia, né, esse passo a passo do que vai acontecer no seu projeto, das macro entregas, descrito no escopo e aqui na metodologia você fazendo esse fluxo, esse desenho das etapas. Exclusões, isso aqui é muito importante. O que seu projeto não é? Por exemplo, o meu projeto é para capacitação de jovens. Não é um programa de emprego. Eu não vou gerar empregos. Eu vou capacitar pessoas para entrarem no mercado de trabalho. Por que é importante essas exclusões, premissas e tem aqui restrições também? Porque isso quem está avaliando consegue definir melhor o que você explicou. Se não está tão claro lá nas etapas o que você vai fazer, aqui quando você traz exclusão, premissa e restrição, o avaliador fica mais confortável e a sua nota ali muda também, porque se não estava claro algo para ele, aqui fica claro do que aquilo realmente não é. Então, exclusões. Então, se é para jovens, se for adulto, ele não pode, se for adulto, desculpa. Se for um idoso, não vai participar, porque eu defini uma faixa etária e somente aquela faixa etária vai participar. Entendeu? Essas são as exclusões. Dentro das premissas, para acontecer esse projeto, então, vocês precisam entender quais são esses fatores que vocês planejaram. Lembrando, isso aqui você está pensando no futuro. Pode ser que alguma coisa que você colocou aqui não aconteça, tá? Então, não depende diretamente de vocês, mas são necessários para o projeto. Então, eu tenho que ter uma premissa para isso acontecer. O meu projeto ele é em parceria com escolas, então, a escola precisa ter o quê para poder receber o projeto? Entendeu? Preciso de um projetor, preciso de uma sala com X quantidade de cadeiras, tem essas premissas e a premissa para esse participante também. Então, vocês podem criar essas regras do jogo aqui, que são as premissas do seu projeto. Restrição, né? O que é difícil separar o que é restrição do que é uma exclusão. É uma linha bem tênue aqui. Mas leiam com calma aqui a descrição. Né? Isso aqui, cada etapa dessa é um pouco mais complexa, a gente pode trabalhar depois. Mas o que pode restringir o cronograma de vocês, por exemplo? Né? O que pode alterar? A disponibilidade dessa sala, né?
pode restringir algo, vocês têm que entender o que entra lá em exclusão, o que entra em premissa e restrição. É só ler com calma e vai fazendo um jogo de palavras aqui, coloquem várias coisas e depois tentem visualizar o que é cada um dos três, tá bom? Risco. Eu tenho alguns riscos também que podem atrapalhar meu projeto. O quê? O risco de não haver participantes na minha capacitação. Então, eu tenho um risco aqui de que vai fazer com que atrase meu cronograma, porque eu vou ter que buscar mais pessoas, porque elas não participaram. Tem vários riscos que você precisa apresentar, e isso impacta na avaliação também. E o critério de aceitação. O que para você é aceitável ao final do projeto? Então, seguindo o mesmo exemplo, só para a gente ter uma linha de raciocínio, é aceitável para mim se eu conseguir capacitar até o final, que 10 meses de capacitação, 30 jovens. Esse é o meu critério de aceitação. Aqui tem um exemplo. Então, implantar em 6 meses, está vendo? Tempo, tem que ter tempo. A Agência Física de Microcrédito da região Barra Nova para atendimento e financiamento de projetos de população de baixa renda. Eu tenho um público definido, eu tenho um prazo para isso acontecer. Critério de aceitação, a agência instalada e já financiando projetos. Esse é o meu objetivo, chegar até o final com isso funcionando. Então, para o seu projeto ter um critério de aceitação, o que vocês consideram que ao final desse prazo de 12 meses ele tenha chegado em qual etapa? O que ele tem que estar concluído e executando ali, o que tem que estar funcionando, certo? E aqui, essas planilhas, deixa eu diminuir um pouquinho para mostrar, é da equipe do projeto. Algumas coisas não estão no SIGFAPS, por exemplo, papel, função, né, papéis e responsabilidades. Aqui você vai citar os 5 participantes, qual a função deles, e embaixo, cada função tem quais responsabilidades, tá? E também falar um pouquinho de cada pessoa do time. Eu sei que o SIGFAPS puxa lá do Lattes, mas aqui você precisa trazer a experiência. Eu coloquei que o José da Silva aqui, ele vai ser o administrador, a parte de administrativo e financeiro. Eu preciso colocar aqui na formação e capacitação algo que mostre que ele tem habilidades para administrativo e financeiro. Não é só dividir cargos aqui entre as pessoas, é colocar atividades aqui que a pessoa consiga cumprir com o mínimo ali, pelo menos, de capacidade técnica, tá, pessoal? Capacitações que ele possa ter feito. Aqui, a parte de comunicação é bem simples. Como que você vai comunicar? Como que a informação de que o projeto de vocês existe vai chegar até o seu público final? Então, vocês vão fazer postagens em alguma rede social, vai passar no rádio, vai passar na TV, vai fazer um evento específico de lançamento desse projeto, vocês podem colocar isso aqui. E o cronograma, lá em cima a gente falou das macro entregas, que não eram para colocar atividades micros, né? Qual pessoa vai assinar qual documento? Não, aqui são grandes etapas. Então, quando vocês colocarem aqui esses marcos de entrega, né? Vocês vão identificar quando que isso vai acontecer, e lá no SIGFAPS, cada atividade dessa que vocês colocarem aqui, vocês vão precisar submeter em qual mês que ela vai acontecer. Então, escrevam bem aqui essas macro entregas, não entram em micro tarefas, para que também não fique pesado a submissão lá no SIGFAPS, porque cada linha dessa eu vou submeter mês a mês aqui do que eu vou fazer. Já aqui no plano de metas e atividades, o indicador que vocês vão analisar é esse daqui. As atividades para poder chegar nesse indicador estão aqui. E o indicador numérico é um só, porque ele se refere a essa descrição do indicador, tá? Então, não é um número indicador para cada uma das atividades, é para cada indicador. E aqui as planilhas que são de recurso financeiro. Vocês conseguem contratar serviços de terceiros, pessoa física ou jurídica, tá? Ou adquirir alguns produtos que são mais baratos, está entre custeio aqui.
Está separado por custeio ou material de... Está aqui dentro do custeio, ou tem as aquisições que vocês fazem aqui. Essa diferenciação varia de edital, então tem que verificar aqui nos itens financiáveis e não financiáveis o que pode entrar em cada um desses campos, tá? Quando você finalizar, você precisa trazer para cá, você colocou lá que vai precisar de cada um do produto aqui que vai comprar, de cada contratação que vai acontecer. Aqui colocou o custo total. Eu preciso trazer agora para essa outra planilha quando que eu vou contratar essa pessoa, quando que eu vou comprar aquele item. Então, se eu vou comprar um computador, eu vou precisar dele no primeiro trimestre, onde que eu vou encaixar aqui, dentro do primeiro ano. E também, eu tenho que justificar isso. Aqui eu não tenho o campo de justificativa, eu tenho aqui a descrição dos produtos aqui em cima, tem essa descrição. Mas lá no SIGFAPS eu preciso justificar por que eu preciso de um computador no primeiro trimestre, de valor R$5.000. Eu preciso explicar para que ele vai ser usado, tá bom? Então, tem alguns itens, esse edital não permite compra do computador, mas o meu projeto, ele é uma plataforma de jogos bem interativa aqui para trabalhar com crianças. Alfabetização. Isso tem impacto social muito grande. Eu preciso do computador para poder levar até esse meu público-alvo o que eu estou utilizando. Então, é justificável. Pode ser que aquele edital não possa comprar alguma coisa, mas se você justificar que realmente precisa disso para o projeto, vocês conseguem comprar. E aqui já entra o termo de outorga. Então, quem tiver curiosidade, esse termo de outorga é o contrato da FAPES, contratando a empresa de vocês. Lembrando, quem submete pessoa física cria depois o CNPJ, porque o termo de outorga ele é feito com esse CNPJ. E aqui vão ter todos os termos desse contrato. Quem tiver curiosidade, já lê aí o termo de outorga, que vocês vão entender melhor como que é essa contratação. Ok? Deixa eu encerrar. Então, para poder fazer qualquer submissão de projeto, vocês precisam que toda a equipe tenha o currículo Lattes, esteja no SIGFAPS, tenha todo o cadastro atualizado e as certidões negativas também. Todas as certidões negativas de débito, em várias instâncias, está tudo ali no edital. Pessoal também. Cada pessoa precisa ter sua certidão negativa e a empresa, o CNPJ que for criado, precisa apresentar também as certidões negativas. Por isso, tem um prazo para vocês constituírem a empresa e levantar toda a documentação. Eu fiquei bem contemplada, não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta. Podemos fazer, né? Depois, se for o caso, a gente edita, não tem problema nenhum. Letícia, Luísa, Rosana, se quiserem fazer alguma pergunta. Não. Eu fiquei pensando na claro. limite das 5 pessoas. Os times geralmente são de quantos que estão hoje participando? 6. 6? Então, não é que ele vai ficar de fora da empresa. Na constituição do CNPJ, ele pode entrar no quadro social. Mas, para submeter, precisa que entre somente 5, porque só tem campo para 5 pessoas serem cadastradas. Então, ela vai estar nos documentos, vai sim fazer atividades da empresa, não é porque não está no SIGFAPS, não está no anexo, que ela não faz parte, tá? Só que alguém não vai entrar nesse cadastro, mas vai continuar trabalhando aqui lateral. Mas esse número 5 é específico para esse edital, né, que foi o de negócios de impacto social naquela edição, né? São para todos, sempre todos os editais da FAPES, ele abre campo para submeter até 5 pessoas do time. Ok. O que pode também é dividir o time, submeter ou partes do projeto, por exemplo, né? Que aí tem mais uma opção de ser contemplado, divide o time, submete 2 propostas diferentes, com time separado, e
Sendo aprovado, depois você consegue colocar mais pessoas ali, se for o caso. Ou tem formatos de contratação ali para trazer o time para trabalhar junto também, que seria aquele contratação de terceiros, se não fizer parte do quadro social.